Andar com Deus é alegria. Nós, cristãos, temos momentos de tristeza, mas em Cristo Jesus, o que Deus ofereceu para nós é uma vida abundante. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Uma alegria enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né? Quem não está sabendo ainda, eu fiquei uma semana sem postar nenhum vídeo porque eu recebi um bloco do YouTube, mas graças a Deus nós já estamos aqui de volta. Então vamos lá. O nosso devocional é baseado no Salmo, e a gente ainda está aqui no Salmo 16. Vamos ler hoje o versículo 11 do Salmo 16. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Eu acho que a melhor maneira que eu consegui pensar para retratar esse princípio de que na presença de Deus há plenitude de alegria. Plenitude fala de algo completo. A melhor maneira para eu retratar isso é contando para vocês um pouquinho da minha própria vida. Porque assim, eu vim de uma família muito boa, meu pai e minha mãe, eles eram ótimas pessoas, são ótimas pessoas, meu irmão também, e nós tínhamos tudo. Meu pai possuía alguns restaurantes, várias propriedades, nós tínhamos uma casa hiper confortável, 2 carros na garagem, eu comia camarão, filé mignon, tudo do bom e do melhor toda semana. E mesmo assim, eu tinha um sentimento de insatisfação crônica. Não era um sentimento de plenitude, apesar de eu ter tudo aquilo que os homens deste mundo dizem ser o necessário para que você tenha uma vida plena. Eu tinha. E mesmo assim, eu sentia que faltava alguma coisa. E aí então, eu lembro, sabe, eu trabalhava em um restaurante do meu pai. E aí eu reclamava. Falei, pai, me muda para o outro. Meu pai me mudou. E aí eu falei, pai, tá chato aqui também. Vende o restaurante. Óbvio que eu não determinei, né? Mas eu fiquei feliz quando meu pai vendeu. Pelo menos eu queria, porque também estava muito ruim. Meu pai vendeu o restaurante, fiquei feliz no momento. Logo em seguida, falei, nossa, era bom quando eu trabalhava no restaurante. É como aquela história do rapaz que estava dentro do trem e ele reclamava, ai, que sede que eu tenho, que sede que eu tenho, que sede que eu tenho. Até que alguém deu para ele um pouco de água pensando, agora ele vai parar de reclamar. E aí ele continuou, ai, que sede que eu tinha, que sede que eu tinha, que sede que eu tinha. Era exatamente assim que eu era, um estado de insatisfação crônica. Mas aí eu lembro, quando eu fui para a igreja, eu entrei em um culto, e a sensação que eu tive era, assim, era isso que eu procurava. Como diria Agostinho, tu nos criaste para ti mesmo, ó Deus, e a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em ti. Este é o padrão de vida que Deus ofereceu para nós. Uma vida abundante, uma vida plena. Jesus falou para a mulher samaritana, ela estava pegando água no poço de Jacó e ele disse, se você pegar água aí você vai voltar a ter sede, mas se você beber de mim, eu serei dentro de você uma fonte que vai jorrar ininterruptamente. Você nunca mais vai se sentir insatisfeita. Essa é a promessa da vida cristã. Gálatas 5:22 declara que o fruto do Espírito é amor, alegria. Ou seja, a alegria é algo divino, não é apenas uma mentalize, como dizem os coaches e palestrantes de autoajuda. Não, mentalize, pense positivo, alegria é uma atitude. Não, 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 não. Alegria é Deus, alegria é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, mas isso significa dizer que o crente ele não tem momentos de tristeza? Claro que crente tem momentos de tristeza. A Bíblia diz que Jesus, que não tinha pecado, ele viu Lázaro morto e ele chorou. Então é normal que fiquemos tristes momentaneamente por conta do luto, por conta de uma circunstância difícil que estamos enfrentando. Ao anoitecer pode vir o choro, pode vir. Então o choro também faz parte da vida cristã. Porém ele diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas pela manhã vem a alegria. Mostrando assim que a tristeza é uma figura, é um momento na vida do cristão. Gente, isso aqui não é literal não, tá? É uma figura para dizer que a tristeza dura um momento. Não vai pensar assim, eu tô triste hoje, amanhã eu já obrigatoriamente vou estar feliz. Não, é normal que diante de um luto, por exemplo, você fique por um bom tempo triste. É assim a vida. Em Israel, o povo de Deus chorava por semanas os seus mortos. Então, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, é uma figura de linguagem para retratar que, por um período curto, o cristão, ele pode passar momentos de dificuldade, de tristeza, mas a alegria, ela vai voltar a brilhar como um sol. Agora, veja que coisa interessante. A Bíblia declara, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ou seja, para aquele que não nasceu de novo, não há paz. Era o meu caso.
Eu não tinha paz, satisfação plena, apesar de ter tudo o que todo mundo julga ser necessário e suficiente para que sejamos felizes. Eu tinha tudo e não tinha paz, não tinha alegria. E eu tinha só 17 anos. Então, o ímpio, se você vive constantemente triste, a primeira coisa que você deve se perguntar é se você realmente nasceu de novo. Ah, mas eu frequento igreja há tempos. Nicodemos ensinava até a Bíblia e não era crente. A Bíblia fala sobre Judas. Judas expulsou até demônio e era filho do diabo. Se você vive num estado de tristeza constante, avalie se você é cristão. Mas segundo, pode acontecer de você estar vivendo um período muito maior de tristeza do que aquele projetado por Deus. Por quê? Porque você está em pecado. Como assim? Vou dar o meu exemplo. Eu me converti, me senti de uma maneira que eu nunca havia sentido, porque Deus deu razão para a minha vida, Ele me redimiu. E aí eu não estava mais em maldição, debaixo da ira de Deus. Mas aí, trabalhando aqui na igreja, eu comecei a achar que eu era digno de alguma coisa, que eu merecia uma igreja maior, um salário melhor, que eu merecia coisas melhores. Eu comecei a achar que eu era bom por mim mesmo. E aí comecei a achar que Deus estava sendo injusto, não estava me dando o que eu merecia. E aí, obviamente, eu estava vivendo um período de muita tristeza. Claro que também tinha a ver com um momento muito difícil da minha vida, mas um grande problema tinha também se dava porque eu muitas e muitas vezes eu não estava me regozijando em Cristo Jesus. Eu estava sendo incrédulo, eu estava sendo ingrato. Então a minha crença de que eu merecia alguma coisa me levou à tristeza. Eu tenho uma frase que eu digo muitas vezes, eu posso não ter tudo o que eu quero, mas eu possuo muito mais do que eu mereço. Essa frase, ela nasceu nesse período, quando eu comecei a perceber que eu não era digno de nada, que na realidade a minha igreja era muito maior do que eu merecia, que tudo que eu tinha era infinitamente maior do que tudo que eu merecia. A partir daí, dessa perspectiva bíblica e correta, eu não passei mais esses momentos de angústia oriundos da minha incredulidade. Então, é isso que você deve avaliar. Muitas vezes, você passa por períodos de tristeza que você não precisaria passar porque você está pecando, você está sendo ingrato, você não está tendo fé e por aí vai. Então, Paulo diz assim, eu aprendi a estar contente. E como que eu aprendi também? No instante em que eu entendi que eu não mereço nada, que eu não merecia nada e nunca vou merecer, que tudo é fruto de graça, que todos os sofrimentos que eu tenho são merecidos, mas que todas as coisas boas é pura graça. Quando eu aprendi isso, o meu estado de alegria, ele se tornou a regra, que é aquilo que Deus prometeu para nós. Então, a teologia da prosperidade, ela promete que você vai ser feliz se você tiver apenas dinheiro no banco. Mas a mensagem de Jesus, a promessa de Jesus não é essa. Mas não pense que a promessa de Jesus é inferior a essa. Ela é maior. Mesmo sem nada, você vai se sentir pleno, como Jesus prometeu. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa é a promessa de Deus. Portanto, eu encerro esse nosso devocional de hoje assim. Se você vive triste, avalie se você nasceu de novo. Porque pode ser que você é um ímpio. Você frequenta a igreja, mas você não nasceu de novo. Arrependa-se e creia. Creia de verdade. Segundo, você pode ser um cristão, mas está passando por um momento de tristeza que muitas vezes não é uma tristeza bíblica. É uma tristeza do mundo. Não é uma tristeza oriunda de Deus, do trabalhar de Deus na sua vida, porque Deus opera, leva o seu povo a chorar. Pode ser por incredulidade, por ansiedade, por justiça própria, porque você acha que você merece algo. Então você deve se arrepender. Porque a vontade de Deus, Deus não prometeu que todos seriam ricos, mas Ele prometeu vida em abundância para todos. Para a teologia da prosperidade, vida em abundância é carrão, celular maravilhoso. Deus não prometeu isso para todos, mas Ele prometeu vida para todo mundo. Ele prometeu satisfação para todo mundo. Em você comer, sabe, uma comidinha simples e ter alegria. Em você não precisa ser conhecido, porque você é conhecido por Deus. Essa satisfação Deus prometeu a todos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, nos arrependemos de todos os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude, nos supra em todas as nossas debilidades. Ó Deus vivo e todo-poderoso, nós nos arrependemos, Pai, porque muitas vezes confiamos em nós mesmos, nos nossos méritos. Eu oro por cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, me acompanhando. Aquelas que não nasceram de novo, que o Senhor possa gerar genuína fé e arrependimento nelas. Aqueles que já são crentes, mas que de alguma maneira estão negando a fé,
estão sendo incrédulos, ansiosos, estão achando que merecem alguma coisa. Leve-os ao genuíno arrependimento para que eles possam desfrutar da vida abundante que o Senhor ofereceu para todos nós. Ó Pai, fortalece o teu povo neste dia e que eles possam dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Aquele que está abatido, eu peço, fortaleça-o. Aquele que está passando por um momento de dificuldade, que faz parte da vida cristã, fortaleça-o em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que estão tristes, mas não uma tristeza que não vem do Senhor, leve-os ao arrependimento, para que eles possam desfrutar da vida abundante que o Senhor prometeu a todo o seu povo, em nome de Jesus. Amém? Que a alegria do Senhor seja a sua força. Vá para o seu trabalho cheio de fé. Que Deus abençoe você. Você aí na sua casa, se levante e ao invés de reclamar, diga: bendito seja o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. E você vai ter sempre dias abençoados. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Vida em abundância. Até amanhã, se Deus quiser.